Eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo 56, no versículo 8. Eu vou tomar esse texto como ponto de partida para um trilho muito específico que eu quero construir com vocês aqui hoje. Salmo 56, 8. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto sagrado diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esse salmo é atribuído a Davi num momento e num contexto muito específico, né, de quando Davi, na verdade, foi preso em Gate. Nós não temos esse relato nas Escrituras, é um apontamento histórico do Salmo, não sabemos quando isso aconteceu, mas independente desse apontamento que sinaliza quando foi o Salmo, o próprio Salmo mostra, todo o contexto fala a respeito de aflições, né? Ele começa dizendo, contaste meus passos quando sofri perseguições, depois ele fala de lágrimas. Todo o contexto sugere essa ideia de perseguições e de aflições. Bom, Davi estava fugindo de Saul, né? E é exatamente nesse contexto que ele faz tal declaração. Eu, particularmente, não creio que essas afirmações do versículo 8 do Salmo 56 sejam todas literais. Quando ele diz, contaste os meus passos, né? Deus não precisa contar os nossos passos. Ele, como Deus onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus presciente, que conhece tudo antecipadamente, já sabe todos os passos que você vai dar na vida, sem necessidade de contá-los. Minha esposa usa um relógio que normalmente garante a contagem de passos ao dia, para ter a certeza se ela está se movimentando o mínimo para ter uma vida saudável. Deus não precisa desse tipo de contagem. Particularmente, como Davi está fugindo de Saul, está longe de casa, está peregrinando em terra alheia, em lugares distantes, eu acredito que essa é simplesmente uma maneira de dizer, Deus, o Senhor não está indiferente ao meu sofrimento. O Senhor acompanha tudo aquilo que eu tenho passado. Da mesma forma, a afirmação seguinte, recolhe, algumas traduções dizem, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Não há nenhum outro lugar na Bíblia que sugira um livro de registro de lágrimas ou lágrimas sendo recolhidas de forma literal. Algo que me chamava a atenção desde a adolescência, quando passei a buscar Deus assim com afinco, era que depois de um tempo de oração, especialmente quando estava ali ajoelhado ou prostrado no chão, era levantar e ver o chão banhado de lágrimas. Nunca testemunhei um anjo de Deus vindo recolher literalmente nenhuma lágrima, nunca vi ninguém testemunhar isso, né? Não há nada nas Escrituras que apontem na direção literal. No entanto, quando a gente pensa, se não é literal e é simbólico e alegórico, qual seria o significado? A primeira parte do contaste meus passos, como ele está peregrinando distante, né, parece que é mais fácil concluir. E eu me lembro de uma conversa que eu tive no início de 1994, nos primeiros meses do ano, com outro colega pregador. E eu mencionei esse texto, falei, olha, estou enroscado com isso. E essa pessoa falou, olha, é curioso você tocar no assunto, porque há pouco tempo atrás eu ouvi uma mensagem de um pregador norte-americano. Ele não falou quem era na época, até hoje eu não sei quem é, não posso nem dar o crédito, mas ele resumiu a mensagem, eu vou resumir o resumo do resumo dele para vocês, né? Eu achei muito interessante. Quando nós falamos a respeito do odre, nós estamos muito distante, né, do contexto cultural. Por exemplo, se a gente fala que feijoada não tem a menor necessidade de explicar, todo mundo sabe o que é. Mas se a gente for falar de feijoada para o estrangeiro, né, não significa nada, a gente tem que explicar e talvez não se faça ainda entender direito. Quando a Bíblia fala a respeito do odre, nós temos na Bíblia inteira uma referência de um odre contendo água, uma referência só de um odre contendo leite, e todas as outras, recorrentes e abundantes, se referem ao odre contendo vinho, né? Os líquidos, água, leite, poderiam ser guardados em qualquer recipiente, porque normalmente o vinho estava associado ao odre. O odre era um cantil feito com o couro do animal, uma bolsa de couro, né? Isso dizia respeito principalmente ao processo de fermentação, que a uva, que era o suco da uva, perdão, fruto do esmagar das uvas lá no lagar, era colhido. E no processo de fermentação, uma das formas de controlar, por assim dizer, a fermentação é limitar a exposição do suco da uva a uma quantidade específica de oxigênio. Então, quando se fechava e lacrava a bolsa, você conseguia regular a fermentação. É por isso que, normalmente, ele está associado ao odre. Jesus fala sobre colocar, né, vinho novo em odres novos. Bom, o odre era, portanto, um ambiente de transformação.
onde o suco, fruto do esmagar lá do lagar, que era colocado, se transformava em vinho. O Salmo 104:15 diz que o vinho, né, alegra o coração do homem. E nas Escrituras ele tanto é símbolo do Espírito Santo como figura de alegria. Basicamente, o que aquele pregador apresentou, tentando se colocar na mentalidade cultural deles, foi que, assim como a uva, né, o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas lá no lagar, as lágrimas são o fruto do esmagar das aflições da nossa vida. Mas assim como o suco ia para o odre, que era um ambiente de transformação, Deus tem o poder, né, de pegar aquela condição, os sentimentos de tristeza e transformá-los no resultado final, que é o vinho, símbolo da alegria. Eu gostei muito da explicação, mas é verdade que a gente não pode fazer exegese em cima disso. No entanto, ela, no mínimo, está alinhada com uma quantidade enorme de textos que apontam de uma maneira clara e explícita numa direção. Deus transforma a tristeza em alegria. Jeremias 31:13, eu lembro que a gente cantava isso desde criança, diz: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Em João 16:20, Jesus diz: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então nós temos afirmações explícitas ao longo das Escrituras, eu não pretendo, né, trazê-las aqui de modo exaustivo, que apontam numa direção. Deus de fato transforma tristeza em alegria. Imagino que há uma possibilidade de que a sinalização simbólica de Davi seja essa, mas sendo isso fato ou não, algo que não muda é que nós servimos a um Deus que transforma tristeza em alegria. Aliás, o poder consolador do Evangelho precisa ser destacado de uma maneira muito especial no tempo em que nós vivemos. Quando Jesus se levanta em Nazaré, a cidade onde foi criado, e lê o livro, o rolo do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele localiza uma passagem em particular, que é Isaías 61. Vou resumir aqui os versos 1 a 3. Diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Muitas vezes nós enfatizamos muito o ministério de cura física de Jesus, e não estou dizendo que não deva, mas acabamos não enfatizando tanto essa promessa: eu vim curar quebrantados de coração, gente ferida por dentro, a consolar todos os que choram. Termina o verso 2 dizendo, no 3 ele diz: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Depois de ler isso, Jesus se posiciona diante do público e diz: hoje se cumpre essa palavra. Basicamente ele está dizendo: eu sou o cumprimento da promessa, eu sou a provisão de um Deus que em lugar de tristeza oferece e disponibiliza alegria. Não muito depois disso, no Sermão do Monte, ele afirma, e Mateus 5:4 registra isso: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você olha só essa frase, pode parecer que consolo signifique apenas parar de chorar. Mas quando você olha a perspectiva de como Lucas registrou isso, Lucas 6:21, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ou seja, com a perspectiva de Lucas adicionada de Mateus, o consolo não é apenas parar de chorar, mas é ter a substituição do choro pelo riso, da tristeza por alegria. É possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6, um texto bem conhecido, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. Agora, o ponto não é se Deus transforma tristeza em alegria ou não. O ponto que eu quero conversar com vocês hoje. O tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Porque falhamos quando não levamos em consideração o fato que Deus transforma tristeza em alegria, mas falhamos quando não apresentamos também essa mensagem de forma completa e de maneira equilibrada. Bom, no ano passado, em julho do ano passado, fiz uma viagem de carro com a família para São Paulo. Iríamos gravar alguns eventos online e participar de outros, seriam híbridos, logo nos primeiros meses ali de pandemia. E eu me lembro de uma ocasião em que acordei pela manhã com o versículo ardendo, queimando dentro do meu espírito. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías, depois de já ter dado um decreto de morte ao rei Ezequias,
Quando foi embora, houve uma palavra de Deus. Volta e diz: Ezequias, príncipe do meu povo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Né? O Senhor diz: eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Essa expressão, vi as tuas lágrimas. Né? Para mim ela veio muito mais forte até do que só ouvir as tuas orações, vi as tuas lágrimas. Aquilo ardia no meu coração o dia inteiro. Eu não sei como Deus lida e trabalha com cada um. Quando eu acordo com um versículo, do nada, entre aspas, né, que começa a me incendiar. Não é algo que eu li nos dias anteriores, não é algo que ninguém falou, né, não é uma lembrança gratuita, intencional. Eu normalmente sei que Deus está me chamando a atenção para parar e meditar e refletir em algo. E aquilo o dia inteiro me empolgou. Deus vê as nossas lágrimas. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E depois de um dia inteiro empolgado com aquilo, na manhã seguinte eu acordo com outro versículo ardendo dentro de mim. Mas o versículo parecia ser, né, quase que a mensagem oposta. Malaquias 2,13. O Senhor diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. E minha vontade era dizer: peraí, ontem o Senhor via as lágrimas, como que hoje o Senhor não está nem aí para as lágrimas? Mas eu entendi que, na verdade, Deus estava propondo uma espécie de quebra-cabeça. Decifre o enigma, resolva isso. Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Né? Deus vê as nossas lágrimas ou é indiferente a elas. Então, uma vez que a Bíblia não se contradiz, diante de toda aparente contradição, o que nós temos é só um desafio de interpretação. E eu lembro que eu comecei a matutar naquilo. E passei alguns dias, né? Saí de São Paulo, parei primeiro na casa do meu pastor. E eu lembro que naqueles 2 dias que nós ficamos com ele, nós tivemos, em 2 ocasiões, um culto com as nossas famílias. Eu lembro que num momento específico ele olha para mim e diz: você quer compartilhar uma palavra? Eu falei: uma palavra não. Eu quero compartilhar uma dúvida. O senhor prega hoje, depois eu venho com a dúvida. Né? E eu apresentei o dilema. Falei: gente, vocês podem me ajudar nisso? E todo mundo só balançou a cabeça e diz: nunca pensamos desse jeito, nunca avaliamos isso. E por onde eu passava, eu conversava com os pastores nos eventos que fomos. E aí, Deus está atento ou indiferente, né, às lágrimas? A maioria diz: puxa, não tinha colocado as coisas lado a lado dessa forma. E eu fiquei alguns dias processando aquilo. Talvez a viagem toda, eu sei que levou mais de uma semana, pode ter sido em torno de uns 10 dias. E eu lembro quando estávamos voltando, já estávamos assim, quase já na divisa do Paraná, que acho que é um quarto final da viagem. Eu virei para minha esposa e falei: você se importa de assumir o volante e dirigir? Ela olhou para mim e disse: está cansado? Eu falei: moça, você sabe que eu não canso, né? Sou daqueles fominha do volante na estrada. E eu falei: mas está baixando um download em banda larga aqui do céu, e eu não posso perder isso. Nós trocamos de lugar e eu puxei o computador, comecei a escrever que nem um doido, era um sábado. Ela falou: pelo jeito já temos a mensagem de amanhã, né, que era o culto de domingo. Eu falei: de amanhã não, nós temos a série do mês todo. Né? E eu lembro que eu passei o mês todo de agosto aqui, pregando o que brincando eu chamei de a teologia das lágrimas. Né? Nós trabalhamos essa ideia de um Deus que transforma tristeza em alegria. E desde o primeiro domingo eu sabia, mas assim, era algo muito forte no meu coração, né, que seria impossível esgotar o assunto naqueles 4 domingos. E eu acabei sentando, escrevi um livro inteiro, foi publicado pela Mundo Cristão, como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu sei que os que são filiados aí ao núcleo estão recebendo um de presente hoje. E eu fiquei assim muito empolgado. Agora eu tenho a difícil missão de, num período curto, resumir isso tudo para vocês. Então vou pedir que vocês me ouçam bem depressa. Né? A primeira parte dessa equação que Deus me fez entender é que existem tipos distintos de choro, de tristeza. Por exemplo, em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, né? Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Não são tristezas iguais. Logo, nem todo choro é igual. E a primeira coisa que Deus me fez perceber foi essa distinção dos tipos de lágrima, dos tipos de choro. Quando, por exemplo, a Bíblia fala de Deus prestando atenção ao choro, né, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos desses que chamam a atenção de Deus, normalmente eles são uma linguagem de fé e de confiança. Mas normalmente, quando o assunto é Deus indiferente, isso tem a ver com um contexto de pecado onde não houve arrependimento.
Por exemplo, em Malaquias 2,13, quando Deus disse, vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, eu não vos ouço. O versículo seguinte explica. E vocês perguntam por quê? E a resposta divina é, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você sequer honra a aliança matrimonial e acha que só porque chorou, né, eu vou ficar com dó de você. É como se ele estivesse dizendo na linguagem nossa atual, é ruim que seu choro vai levar a algum lugar. Aliás, em alguns lugares parece que a forma como o evangelho é comunicado não fala muita coisa a respeito do sofrimento, né? Em outros, parece que a gente exagera, valoriza. Um dia uma pessoa falou, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei, isso aí está na Bíblia? Não, rapaz. Ele falou, tá não? Eu falei, tá não. Ele falou, mas bem que podia estar. Né? E aí você fica tentando entender o quanto daquilo é sério e o quanto é brincadeira. Mas na cabeça de alguns o choro parece quase misto. Se Deus vê as lágrimas, é só dar uma choradinha e está tudo resolvido. Nós temos vários exemplos de lágrimas que foram ignoradas. Uma delas, Gênesis 27, 38, fala sobre Esaú. Logo depois dele perder a bênção de seu pai Isaque, a Bíblia diz, levantando Esaú a voz, chorou. Gênesis só fala isso, não dá explicação. Quem explica o ocorrido é o livro de Hebreus. Em Hebreus 12, 16, a Bíblia diz, nós não podemos ser devassos, né, profanos, como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E no verso seguinte, o 17 de Hebreus 12, a Bíblia diz, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Onde existe lágrimas sem arrependimento, você não vai ver nenhum tipo de intervenção divina. Por quê? O pecado é a causa de toda dor, sofrimento, choro e lágrimas, né? Tudo isso entra por meio da mesma porta que é o pecado. Seria muita inocência acreditarmos que o homem brincando com a causa do sofrimento pode viver sem nenhum arrependimento o consolo e a intervenção de Deus. Então, acredito que o primeiro passo é que a gente consiga distinguir não só os tipos de choro ou de tristeza, mas também, como eu vou falar daqui a pouco, os tipos distintos de alegria. Por exemplo, eu acho que quando mexemos nesse assunto de Deus, muitas vezes não se importar com esse choro sem arrependimento, a gente pode fazer a distinção do que alguém chorar a essência do problema ou chorar apenas a consequência, quando falamos em termos de pecado. Por exemplo, Saul é confrontado por Samuel a respeito de perder o reino. Ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento diante de Deus. Só quando Samuel vai sair, ele agarra e diz, você não vai a lugar nenhum. Me honra diante do povo. O importante é manter a média. O importante é que nada disso seja comprometido. Quando Davi peca, no Salmo 51:4, ele diz para Deus, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Você não vê Davi lutando para preservar, por exemplo, o reino. Aliás, quando Absalão se levanta naquela revolta contra o pai, Davi dá um perdido no reino. Ele vira as costas, abandona o palácio, vai embora. Se os seus homens não lutam, né, ele jamais recuperaria aquilo. E o posicionamento dele é meio de quem diz, eu fiz por merecer. Né? Eu realmente pequei. A preocupação de Davi não era necessariamente a consequência, era a essência. No mesmo Salmo 51, que é um salmo, né, de arrependimento do seu pecado, ele diz, não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Basicamente, você vê alguém, né, que focou na essência do problema do pecado, e não mere simplesmente na consequência. Bom, feita essa distinção, para não me estender, eu queria mexer um pouco no que é o processo. Na Semana Santa, isso deve ter acontecido no final de março, começo de abril, quando normalmente ela cai. Na Semana Santa de 2006, eu tinha mudado para Curitiba em 2005, nós fizemos um evento, a igreja estava começando, juntamos várias das nossas igrejas, do pessoal ligado conosco, para dar quórum e fazer um evento junto. Fomos para um centro de retiro, trouxemos vários preletores amigos, e me lembro de um amigo em especial que me abençoa muito, que estava ministrando, o pastor Marcelo Jamal. Normalmente, quando ele fala, ele tem uma linha de raciocínio assim, muito coerente, não costuma desviar do trilho. Mas ele deu o que eu chamaria de um deslize profético. Você vê que o camarada sabe que o trilho é esse, mas que ele sente a necessidade de dar uma saída naquele momento. E, de repente, ele começa a falar do Salmo 35, né, que diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Daí ele afirma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele diz, gente, vou sair um pouco do assunto porque eu preciso falar isso. Ele diz, o que significa o choro pode durar uma noite? Ele falou, o choro tem prazo de validade,
Mas será que essa afirmação é literal? Ele disse, se fosse, todo mundo teria seus problemas resolvidos em no máximo 24 horas. Ele falou, mas a própria Bíblia fala de gente que chorou muitos dias. Então a pergunta é, se isso não é literal, o que é que simboliza, o que é que significa? E basicamente ele resumiu da seguinte forma, ele falou, a noite é o ambiente das trevas, o amanhecer é o momento da mudança que traz a chegada da luz. Ele diz, o choro ou a tristeza prevalece no ambiente de trevas, enquanto a alegria entra quando a luz chega. Trevas na Bíblia fala de ignorância, luz fala de revelação. Por exemplo, em Efésios 1, Paulo diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, quando ele ora por espírito de revelação. Mas no capítulo 4, ele fala a respeito de não ser como os gentios. Aí ele diz assim, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, entenebrecidos, trevas, no seu entendimento. Então ele diz, nós precisamos entender isso, que a revelação da palavra é que tem o poder de produzir mudança. Eu lembro que eu sentado, estou olhando aqui e pensei, uau, esse é um assunto interessante. Ele parou e falou, bom, estou falando isso só como profeta, já vou voltar no meu trilho. Ele aponta o dedo para mim na frente de todo mundo e diz, mas quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Eu pensei, eu não sabia nem esse negócio que você está falando, e agora eu tenho que escrever um livro, só porque o meu ministério em si, não levei aquilo muito a sério. Depois ele falou, cara, é sério, eu estou te liberando uma palavra. Eu esqueci completamente disso. Só me lembrei em setembro do ano passado, quando terminei de escrever o livro, e o Espírito Santo me fez lembrar disso de uma forma nítida e falou, eu quero que você leve luz ao coração das pessoas, né? Eu quero que você comunique a palavra. Então, a segunda coisa, depois de distinguir os tipos de choro, para mim é tentar estabelecer aqui um resumo da necessidade de que a gente compreenda o processo. Como eu disse antes, que